Trump, do Flávio Bolsonaro, hoje o encontro com Marco Rubio. Trump questiona soberania territorial brasileira e comenta Lula de forma não tão graciosa, não tão elogiosa, melhor dizendo. Paulo Figueiredo, que participou da reunião, revelou ao Metrópolis que Trump se surpreendeu com o tamanho do território brasileiro controlado por facções. Abre aspas, vocês não controlam o próprio território? Lula também foi tema. Trump fez comentários não tão elogiosos após ouvir o que o petista declarou na reunião anterior entre os dois. E hoje, Flávio foi ao Departamento de Estado discutir cooperação e pedir formalmente a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Inclusive, ele teve um encontro aí com altas autoridades dos Estados Unidos, incluindo o Marco Rubio, hein, Consta? Acho que foi mais um gol aqui do Flávio, né, dessa articulação que eles têm feito lá nos Estados Unidos. Golaço, sem dúvida nenhuma. O Marco Rubio, né, é o melhor secretário de Estado, acho que em muito tempo nos Estados Unidos, né? É alguém que entende a ameaça comunista como poucos, conhece o Foro de São Paulo, fundado pelo Lula e pelo Fidel Castro, tem pais que são dissidentes do regime cubano, então para ele é uma coisa até pessoal isso, né? E ele está muito atento ao que está acontecendo na América Latina e o que a China vem tentando fazer dentro do continente, né? O Flávio também se encontrou com o vice-presidente J.D. Vance, né, com uma agenda bem ativa, né, um dia depois do encontro com o Trump, mostrando que a administração do governo Trump está recebendo de braços abertos e com muito respeito o senador, que é, obviamente, um pré-candidato e um potencial, né, futuro presidente. Então, tem a ver com o fato dele ser filho do Jair Bolsonaro, óbvio, tem a ver com o fato dele ser o líder nas pesquisas como oposição ao governo atual no Brasil, tudo isso, né? E ele conseguiu, então, esses encontros importantes. E não só isso, viu, Emilinho? A embaixada americana no Brasil reproduziu uma mensagem do Bureau of Western Hemisphere, que é da Secretaria de Estado, né, que diz o seguinte, isso hoje, né, uma das maiores ameaças à segurança em nosso hemisfério é a lavagem de dinheiro, que é essencial para que cartéis e narcoterroristas transformem o tráfico de drogas, o contrabando de pessoas e outras atividades ilícitas nos recursos financeiros de que precisam para promover violência contra nossas sociedades. O governo Trump apoia fortemente os esforços dos países de nossa região, incluindo o fortalecimento da legislação quando necessário e a aplicação de suas próprias leis contra a lavagem de dinheiro para combater criminosos que lucram com atividades ilegais. Isso não é algo por acaso. Quer dizer, a gente sabe que o próprio Flávio disse que o principal fator que ele levou para conversar com o Trump ontem foi a questão do PCC e do Comando Vermelho, para que ele classifique como grupos terroristas e tudo mais, dando a entender, óbvio, que na sua eventual gestão vai ter uma mudança drástica de postura em relação ao governo Lula, né? E hoje ele vai lá com o secretário de Estado e é feita essa postagem, né? Ou seja, o mote está dado. O principal fator aí da campanha do Flávio vai ser a questão da segurança pública. Está aí a mensagem da embaixada. Vai ser a questão da segurança pública. E não é para menos. Vamos lembrar que as pessoas estão incomodadas com a perda de poder de compra da moeda, com a inflação, com o emprego, com saúde, com educação, com tudo. O Brasil está uma porcaria. Mas você quer sair de casa para procurar emprego e voltar vivo. Então, a segurança é um fator muito importante, né? E o Flávio vai explorar isso, mostrando que existe aí um abismo, né, de postura em relação a um sujeito que diz que o traficante é vítima do usuário e se recusa a considerar esses grupos como grupos terroristas, e o outro que está adotando uma linha à la Bukele para falar que os bandidos vão ser neutralizados pela polícia se não forem presos, né? Então, existe um alinhamento dessa postura do Flávio com o que quer, o que deseja a administração Trump para o continente.
e nesse sentido não resta dúvida que é importante ele mostrar esse alinhamento, não que ele vá ter uma declaração de apoio explícita do presidente Trump. Eu acho que o presidente Trump vai se manter neutro, mas só de ter essa agenda ontem e hoje, essa publicação, mostra que, no fundo, a administração Trump sabe que uma mudança de gestão no Brasil colocaria o país mais alinhado com os interesses dos Estados Unidos. Com certeza, com certeza. Você enxerga da mesma forma, Darcio? Opa, enxergo sim, e é por aí mesmo. A disputa esse ano será uma disputa em quem daquele que deseja combater o crime organizado contra aquele que é associado ao crime organizado. Essa é a realidade. Porque você imagina o seguinte: se existe hoje um problema no Brasil, o problema é a infiltração do crime organizado em todas as esferas de poder. Veja, a gente acabou de assistir uma fraude bancária em volume talvez jamais visto na história em relação tanto ao INSS quanto em relação a essas fintechs, movimentos de CDBs, enfim. E quando você vai observar, tem o PCC envolvido, lavagem de dinheiro do crime organizado. Para além disso, quando você observa, por exemplo, o nosso judiciário absolutamente contaminado com decisões que colocam em risco o país, afinal de contas a gente tem aí uma questão de insegurança jurídica, você pode ter certeza, pelo número de habeas corpus dados a traficantes de drogas, que tem também influência do crime organizado. A CPI do crime organizado mostrou isso. Seriam indiciados o Procurador-Geral da República e 2 ministros do Supremo, meu Deus do céu. Portanto, ninguém tem dúvida que a grande tragédia do Brasil é o narcotráfico, e vários institutos de pesquisa, universidades, entre outros, já mostraram que 80% dos homicídios que existem no Brasil existem por conta de guerra de facção, por conta das drogas. Isso é pouco divulgado, porque ninguém quer associar o dano ao causador. Temos uma grande mídia que, em parte, inclusive é feita por clientes do narconegócio. Então, assim, a gente precisa reconhecer o que faz mal ao Brasil, e quando o Flávio Bolsonaro estabelece essa posição, ele coloca o outro lado em desvantagem, porque o outro lado vai ter que defender o indefensável. Vai ter que defender a receptação, como o Lula fez recentemente, vai ter que defender o roubo de celular, vai ter que defender o narcotráfico associado ao terrorismo internacional. Sendo assim, é uma posição excelente e é uma posição realista, porque no final das contas o que o Brasil mais deseja é se livrar do narconegócio, do narcoterrorismo, da narcopolítica. Esse é o sonho de todo brasileiro. Enfim, mais um 7-1 aí do Flávio Bolsonaro. Muito bem, deixa eu agora dar uma boa noite aqui ao Rubinho Nunes, que vai participar com a gente no programa de hoje. Tudo bom, Rubinho? Boa noite, Emilinho, boa noite, Consta, boa noite, Darcio. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu queria ouvir um apanhado seu aqui, Rubinho, a respeito aí desses encontros aí do Flávio Bolsonaro com as altas autoridades dos Estados Unidos, né? E entender se você aqui enxerga da mesma maneira com que o Consta e o Darcio, né? O brasileiro ele está preocupado realmente com segurança pública. Essa eleição, inclusive, será definida aí por primeiro lugar por questão de segurança pública. Pois é, eu entendo que a principal pauta da eleição desse ano é segurança pública, porque é algo que mais afeta os brasileiros. Segurança é um sentimento e é padrão no Brasil que não há sensação de segurança em nosso país, tanto aqui em São Paulo quanto em qualquer outro lugar do Brasil. A sensação de impunidade cria o ambiente para que a criminalidade domine qualquer local que nós estejamos, e naturalmente isso prejudica e muito a vida dos brasileiros. A onda de criminalidade, a barbárie se tornou comum no Brasil, e justamente por conta disso
O próprio descondenado tem tentado a todo custo entrar na pauta de segurança. Tanto é que ele fez aquela visita vexatória ao Donald Trump, depois se recusou a dar coletiva. Foi uma questão vertiginosamente bizarra, protagonizada pelo Lula, que mostra, de primeiro ponto, o desespero dele para entrar na pauta de segurança pública, entregar algum resultado, mesmo que mínimo, para ter o que mentir para as pessoas durante o período eleitoral. Por outro lado, a pauta de segurança pública já é naturalmente ligada ao Flávio Bolsonaro. É uma pauta histórica da direita e que o Flávio defende historicamente. Por sua vez, ele sim teve uma reunião pública, honrada, que traz resultados, que traz demonstração de reciprocidade para o Brasil. O Donald Trump o recebeu o Eduardo, tiraram fotos, ele concedeu uma coletiva, teve depois um episódio bizarro com o consulado brasileiro que se recusou a organizar uma coletiva para um senador brasileiro, passaram uma desculpa mabembe, mas o Flávio conseguiu entregar essa proximidade com o Donald Trump, o que corrobora a bilateralidade da relação entre Brasil e Estados Unidos na hipótese de governo Flávio Bolsonaro, que aumenta, corrobora para o Flávio a pauta que já lhe é natural, que é justamente a segurança pública. O Lula tem uma dificuldade tremenda, justamente porque ao longo de 4 anos ele governou contra a segurança pública, ele governou para a criminalidade, se recusou a colocar o Comando Vermelho, o PCC, na lista de organizações terroristas, a esquerda historicamente se recusa a votar pautas importantes como aumento de penas para crimes bárbaros, como estupro, homicídio e afins, e é uma pauta que o PT não consegue ter tração, porque não tem sinergia, não tem convergência. Já a direita tem essa naturalidade e tem essa vantagem no pleito eleitoral, que é ampliada com a presença do Flávio junto do Donald Trump.